mas muita coisa eu não vi também. Pessoal, com a abordagem dos pontos referentes às pessoas jurídicas, a gente fecha o nosso conteúdo para nossa avaliação, certo? O que é que eu quero pontuar para vocês em relação a estudo? Primeiro, qualquer ponto que a gente trabalhou pode cair, pode ser assunto de prova. Mas quais são os elementos mais importantes? E agora, melhor? Como é que tá melhor agora? Melhor agora? É coisa de conexão. Hoje a internet tá meio atrapalhada. Oi. Oi, é Josimar que tá falando? Falei, meu irmão. Pronto, então vamos seguir. Conta a voz. Não, não, tranquilo. Mas eu acredito que quando vocês até forem tirar dúvida, verem depois no, no acesso do YouTube, vocês vão ter vocês vão conseguir ouvir melhor. Eu mandar uma foto de João para você, rapaz, pra você se assombrar em casa. Viu? Mas você melhora a conexão se tirar a imagem, é isso? Tem alguma relação ou é só simpatia? No seu caso, me lembra no dia da prova de colocar 2 pontos já para você antes de começar, viu? Você tem se comportado muito bem, a pessoa merecedora. Vamos fazer o teste então aqui. Pronto. Pessoal, melhorou? Vamos sinalizando o áudio como é que tá, se tá bem, se tá ruim, se tá fazendo diferença. Sim, faz o quê? Pronto, então vocês ficam olhando para esse círculo luminoso aí de onde a voz sai, viu? Essa é a voz da sua consciência, preste atenção. Pessoal, a gente vai tocar em alguns pontos brevemente só para orientar vocês sobre o que é fundamental para
sobre o que é fundamental para a gente estudar. O primeiro ponto que eu quero que vocês dêem uma olhada, que vocês devem dar uma abordada, são naqueles elementos gerais que a gente viu lá nas nossas primeiras aulas, falando sobre a LINDB, sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vocês vão se recordar que nas primeiras aulas a gente tratou sobre alguns pontos versando sobre características aplicáveis à norma, sobre o efeito repristinatório, sobre os elementos ligados à formação das normas jurídicas, validade, vigência, eficácia. O áudio não tá pegando, não? Alô? Melhorando agora? E aí, melhorando agora? Foi escrevendo aqui para mim. Os aspectos gerais que a gente tratou na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, referente às características da norma, validade, vigência, eficácia, ferramentas para resolver antinomias jurídicas. Dê uma olhada nesses pontos, esses pontos são importantes para a gente ver. Dê uma olhada naquela parte inicial que a gente fala sobre as características das pessoas. O que são pessoas físicas, pessoas jurídicas. Ó, gente, escrever não dá. Na verdade, eu estou citando para vocês alguns pontos importantes para vocês darem uma olhada de uma forma geral, mas para escrever isso daí tudo não dá, não tem condição não. Mas, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar fazer uma coisa assim. Deixa eu tentar fazer sem o microfone. Só um minutinho. Melhora se eu falar desse jeito, eu tirei o microfone. Eu estou falando diretamente pro aparelho, mas sem o microfone. Melhora assim? Pronto. Então, beleza. Mas se melhorou, vamos seguir. Então, dê uma olhada nas características das pessoas naturais como sujeitos de direito. Características das pessoas naturais, de que se trata a personalidade jurídica das pessoas físicas, quando ela se dá, quais são as características da personalidade jurídica. Dê uma olhada em relação a os fundamentos da capacidade civil, a plena capacidade civil. Vejam aqueles aspectos sobre quem são os relativamente e os absolutamente incapazes. Esses sujeitos são representados, são assistidos. Como é que se dá a caracterização dessa capacidade? Essa capacidade plena, ela pode ser antecipada através da emancipação. Quais são as espécies de emancipação? De que maneira essa emancipação se dá? De que maneira ela se estabelece? Dê uma olhada também nos aspectos pertinentes ao fim da personalidade jurídica, que se dá com a morte, certo? A gente viu que a personalidade jurídica das pessoas naturais, ela se esvai, ela termina com a morte, com o evento morte. E esse, por fim, se manifestará através da morte encefálica, quando a morte cerebral e quando as pessoas não têm mais possibilidade de restabelecer uma vida consciente, enfim, certo? Verifique também as características
pertinentes à morte no que se refere à morte real e à morte presumida. O que é morte real? O que é morte presumida? Quando é que elas se operam? Na morte presumida, ela vai acontecer com ou sem a declaração de ausência. Dê uma olhada nesses pontos. Como é a morte presumida com declaração de ausência? Sem declaração de ausência? Quais são as hipóteses? O que é comoriência? De que maneira a comoriência se aplica em termos práticos? Dê uma olhadinha também nos aspectos referentes aos direitos da personalidade. A gente tratou sobre os elementos referentes aos direitos da personalidade, as características deles, de que maneira eles se aplicam, a proteção ao corpo físico, a proteção, o que se desdobra na proteção ao corpo vivo, ao corpo morto, e a possibilidade de escolha e livre manifestação do paciente. Tá tranquilo o áudio? Eu tô falando aqui, não tem ninguém falando nada, mas tá tudo certo? Então pronto, então vamos seguir. Os aspectos referentes à personalidade jurídica no que tange à integridade psíquica e à integridade moral. Além disso, os pontos pertinentes à propriedade intelectual, aquilo que nós criamos, aquilo que nós construímos. Então, dê uma olhada geral em direitos da personalidade, que é um tema da maior importância, certo? Além disso, dê uma olhadinha na temática, nessa temática recente que a gente viu das pessoas jurídicas, as características gerais, de que forma as pessoas jurídicas são reconhecidas, quando é que você vai entender que há uma sociedade, uma fundação, uma associação, as características pertinentes aos partidos, às instituições religiosas, esses temas que a gente viu mais recentemente, na aula passada e hoje. E por fim, vocês devem dar uma olhada na temática do domicílio civil, certo? Quais são os fundamentos do domicílio? Esse domicílio, ele pode contar com mais de uma localidade, de que forma ele se caracteriza. Em linhas gerais, turma, o que é que eu vou orientar para vocês a fazerem? E prestem atenção que isso vai ser algo extremamente útil e importante para vocês. Primeiro, deem uma olhada nos pontos que a gente abordou em sala, os pontos que a gente abordou nas nossas discussões. Por que isso? Porque eu não cobro em minha prova nada que eu não tenha discutido com vocês, certo? Então, dê uma olhada nesses pontos. Deem uma lida no Código Civil. Vocês vão perceber que o Código Civil ele é bastante elucidativo, ele é bastante claro, principalmente nessa parte geral, principalmente nesses pontos iniciais, ele é bem claro mesmo. E ele traz explicações bem fáceis da gente compreender. Então, dê uma olhada no Código Civil. Para ser bem específico, eu quero que vocês leiam o Código até o artigo 78, que é o artigo que vai falar ainda sobre a parte de domicílio civil. Então, do artigo 1 ao artigo 78, certo? Você vai reparar que a leitura desses artigos vai ser, na verdade, uma grande revisão sobre os pontos que você já viu. E lembre-se, o código ele é bastante claro, é bastante elucidativo para vocês. Às vezes, uma coisa que você não entendeu muito bem, não pegou direito, no código você vai encontrar escrito. Isso até o 78, do artigo 1º até o 78. Eu quero que vocês deem uma olhada. E eu quero que vocês deem uma olhada também na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, naqueles tópicos que a gente abordou nas nossas primeiras aulas. Só os pontos que a gente abordou nas nossas primeiras aulas, que são os pontos mais importantes para vocês revisarem o que vocês já abordaram também em ED,
no semestre passado, certo? Então, qual é a minha orientação? Qual é a minha dica para que vocês orientem os seus estudos? Dê uma olhada nos cadernos e nos tópicos que vocês já anotaram das aulas regulares. Depois disso, eu quero que vocês deem uma lida no Código Civil, leiam o Código Civil. E depois eu quero que vocês façam leituras de artigos, se vocês conseguirem baixar algum livro de internet, tudo, tiverem acesso, enfim. Só lembrando, o que vocês acharem de material, façam. O que vocês acharem de material, se preocupem em verificar só o tempo. Não peguem nada anterior a 2015. Então, qualquer estudo que vocês vão fazer, se preocupem em analisar coisas de 2015 para cá. Certo? Sara, o que eu falei, na verdade, sobre os slides é que eu postei hoje um slide já um pouco mais atualizado, em que eu abordo alguns tópicos pertinentes aos últimos temas que eu não tinha abordado na aula passada, que é das organizações religiosas, dos partidos políticos e das EIRELIs, certo? Mas, na verdade, já estão lá, eu já postei no Google Classroom. Eles estão substituindo aquele arquivo que eu tinha postado na semana passada. Então, você vai abrir o Google Classroom, vai ver a postagem da terça-feira passada e vai ter um arquivo. Esse arquivo que está lá já é um arquivo novo, que vai ser apenas uma complementação do outro que eu já tinha colocado. Mas percebam, esses slides são apenas os pontos de aula. Então é importante que vocês façam um estudo além deles. Eles são apenas alguns tópicos que eu colocaria em sala se eu tivesse presencialmente com vocês. Então eles são um bom ponto de partida, mas vocês devem buscar outros elementos. E aí eu dou a indicação mais específica da leitura do Código Civil, porque vai servir para esclarecer muitos pontos para vocês. Então, assim, a leitura do que vocês anotaram sobre as aulas, somado ao Código Civil, já vai ser um norte bem interessante para vocês responderem a prova, certo? E aí eu tô dando essa orientação. Se vocês acharem livros de direito civil na internet, fiquem muito à vontade para dar uma olhada, para dar uma pesquisada, fazer. Só fiquem atentos para não utilizarem livros anteriores a 2015. Peguem só a partir de 2015. Se for uma edição 2015 já serve, mas anterior a 2015 não peguem, porque ele vai estar desatualizado, certo? Mas de 2015 para frente podem pegar sem problema algum. Beleza? Esse, na verdade, pessoal, foi um apanhado geral dos pontos, só para você rememorar. Então, dê uma olhadinha no código do artigo 1º ao 78. Dê uma olhada nos pontos que a gente tem trabalhado, principalmente nos nossos encontros de aula. E dê uma olhada na LINDB, naqueles pontos iniciais que a gente trabalhou nas nossas primeiras aulas. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Quer discutir algum ponto? Quer discutir alguma questão? Todas as provas, Sara, vão ser 10 questões fechadas. Essa primeira unidade está uma coisa mais ou menos padronizada para todos os professores. E esse barulho brabo do lado de cá é porque tem um caminhão de lixo pegando o lixo aqui na frente do prédio, aí tá essa barulheira. E aí, mais algum ponto, mais alguma questão? Alguma dúvida, algum questionamento que vocês queiram fazer?
Isso, pode cair qualquer desses pontos. A ideia é que vocês estudem e se preparem para o que chegar. Mas é tranquilo. Mas é tranquilo. O conteúdo de teoria geral do direito civil não é difícil, não. Às vezes tem uns pontos um pouco mais. Pronto, vocês querem ver uma questão para vocês já darem uma olhada de antemão, que certamente vai estar presente? Dê uma olhadinha nas fases da morte presumida com declaração de ausência. Dê uma olhada naquelas fases. Certamente haverá questões que vão ser retiradas daquelas fases. E é uma coisa assim um pouquinho mais chatinha, um pouco mais rebuscada, porque você tem alguns detalhes de uma fase para outra, enfim. Viu? Se preparem para todo mundo se prepare para a prova. Menos seu carro não precisa fazer prova, não, já está aprovado. Viu? Ele está aqui frequentando as aulas só de frente, mas ele não precisa fazer prova, não, viu? E já tem ponto até para emprestar para o povo. Pessoal, vão com Deus. Então, abraço a todos. Viu? Que Deus os proteja. Estudem, fiquem em casa e se organizem direitinho. E aí, próxima terça-feira a gente tá junto para começar a aplicação da prova. Viu? Abraço a todos, tudo de bom.